Hoje, na série Os Campeões, é a vez de relembrarmos os 8 títulos brasileiros do Palmeiras, que ao lado do Santos é o maior vencedor da competição. Pois é, isso aí, Glenda. Sob o comando de Ademir da Guia, o Verdão inovou. O que era um time virou academia, o que dava aulas de futebol na época. Uma bela história para ser lembrada nesses tempos em que o Palmeiras luta bravamente para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. A gente chora, ri, né, no mesmo tempo. E é uma maravilha a gente ver o nosso time de coração, igual tem um Palmeiras no meu coração, na minha vida. Até me emociona. Ser palmeirense é uma coisa que já vem de dentro da gente. Parece que a gente já tem no sangue. Não tem descrição, você tem que ser palmeirense para saber o que é ser palmeirense. A quarta maior torcida do Brasil não abandona o Palmeiras, mesmo quando o momento é de reforma, reformulação. O time está na Série B, o estádio em obras. Neste armazém provisório, alguns dos mais importantes troféus do Palmeiras refletem as melhores recordações, tanto dos torcedores como dos ídolos. Só do Campeonato Brasileiro são 8 taças de campeão, que fazem o Palmeiras, ao lado do Santos, o clube mais vitorioso do país. Seu João nasceu na década de 40. Lembrar da infância é lembrar do Palmeiras. Com 5 anos, meu papai já me levava para ver futebol. Seu João ainda era um adolescente em 1960, quando assistiu ao primeiro título nacional do Palmeiras. Era um entre os 40 mil torcedores eufóricos que lotaram o Pacaembu para a final da Taça Brasil contra o Fortaleza. Quando eu tinha 13 anos, eu fui ver esse jogo, até me assustei, que o Fortaleza saiu na frente com um gol de charuto. Mas o Palmeiras virou o jogo, ficou 8-2 para nós. Mas o melhor ainda nem tinha chegado. 2 anos depois da primeira conquista, o Palmeiras fez a maior aposta de sua história. Contratou Ademir da Guia, filho de Domingos da Guia, o divino mestre. A genialidade que estava no sangue fez com que Ademir, em pouco tempo, também fosse batizado divino. O Ademir da Guia mudou a forma de jogar do Palmeiras e, consequentemente, obrigou as outras equipes a se adaptarem como neutralizar a forma de jogar do Palmeiras. O único que fazia falta realmente para a gente, que a gente andava perdido, para até que o carro perdeu o freio, era o divino, Ademir da Guia, né? Quando Ademir da Guia não jogava, era duro. Ademir liderou a equipe nos 2 títulos nacionais conquistados em 67, a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa. No Robertão, que aconteceu no primeiro semestre, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2-1, com 2 gols de César, o César Maluco, que ainda se sagrou artilheiro do campeonato com 15 gols marcados. Quando eu pisava no gramado, eu falava para o pessoal, olha, vamos ganhar, hein? Se tiver engrossando, deixa comigo. Se complicar alguma coisa, deixa comigo. Quase 2 meses depois, veio a Taça Brasil. E aí, disputou a final contra o Náutico, numa melhor de 3 jogos. Nós tínhamos o primeiro jogo lá no Recife e nós conseguimos ganhar esse jogo lá. Então, na quarta-feira, o Náutico teria que vir aqui em São Paulo e nós acreditávamos que seria um jogo assim mais tranquilo. O imprevisto é que, bem nesta época, o divino estava de casamento marcado. Minha noiva, naquela época, era chilena. Então eu tive que viajar para o Chile para resolver lá, assinar um papel. Quando voltei, na segunda-feira, o técnico falou, Ademir, você não treinou, então vamos manter o pessoal que treinou. Então eu fiquei fora desse jogo. Mas aí o Náutico nos surpreendeu e ganhou aqui em São Paulo. No terceiro jogo contra o Náutico, o técnico Mário Travalini não cometeu o mesmo erro. Convocou Ademir para regime de concentração máxima. Ou quase máxima, porque o craque conseguiu se casar. Na partida de desempate, 2-0 e o tricampeonato. Então eu tive que casar, concentrar, jogar, fazer gol e depois ir para a lua de mel. Quando terminou o jogo, o time do Palmeiras se abraçou numa bandeira brasileira e uma bandeira paulista e atravessou o gramado inteiro com essa bandeira nas costas. Então é diferente o futebol por causa disso. Aquele tempo era romântico. O tom
tom do romantismo vinha da poesia do jogo de um time em que todos contribuíam com o seu verso. Em campo, era um misto de elegância e eficiência, implacável eficiência. Quem viu o time jogar não se deslumbra com o Barcelona de agora. Muita posse de bola, muita orquestração de jogada, mas também com ataques e contra-ataques explosivos, letais. O público via, aplaudia, aprendia. O que era um time virou uma academia. O Jornal de São Paulo resolveu apelidar que aquilo não era um time de futebol, era uma academia que dava aulas de futebol. Em 1969, o Palmeiras venceu o último campeonato brasileiro da primeira era da academia. Um título marcante e muito sofrido, que só foi confirmado através das ondas do rádio. A última rodada, num domingo à tarde, Palmeiras e Botafogo no Morumbi, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Aconteceu o seguinte, o jogo aqui, não sei porquê, o jogo aqui começava meia hora mais cedo. Logo, terminou meia hora mais cedo. 3-1 para o Palmeiras. Se o Cruzeiro ganhasse de 1 gol do Corinthians, o Palmeiras seria campeão. Se o Cruzeiro ganhasse de 2 gols do Corinthians, ele, Cruzeiro, seria campeão. E se empatasse, o campeão seria o Corinthians. O presidente, os diretores tinham, né, o rádio, a pilha. Naquela época usava mais a pilha. E eles ficavam esperando o término do jogo. Final de jogo. Cruzeiro 2, Corinthians 1. Título com um sabor totalmente diferente, porque o nosso arqui-inimigo tinha dado esse título de bandeja para a gente. Seu Edivaldo gosta especialmente de lembrar da década de 70. Como ele mesmo se define, era um meninão, na época em que o Palmeiras soube mudar para se manter no topo e rejuvenesceu a academia com uma outra academia. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia. Leivinha, Madruga, Ronaldo e Ney. E nós ganhamos tudo em 72. Aí não tinha mais como não reconhecer que era a segunda academia. Manteve, contudo, o mesmo fio condutor da primeira, a dupla Dudu e Ademir. Naquela oportunidade não era fácil você encontrar dois jogadores que tinham tanta similitude um com o outro e tinha uma simbiose muito grande um com o outro, como eu tinha com o Ademir. Sempre brigou comigo, ele era terrível, mas eu também ajudava ele. Quando ele começava a querer bater no juiz, eu segurava ele. Lá, não, Dudu, calma. Aí, na nossa época, não tinha amarelo. Então, você levava o vermelho direto. Dudu era técnico, ótimo marcador, bom no corpo a corpo e na marcação por zona. Ademir da Guia era um craque. Não apenas clássico, um craque. Um Zidane melhorado. Eu, quando de rabo de olho, que a bola vinha chegando em mim, eu já, vendo a cabeça branca dele, eu já tocava de qualquer jeito para ele. Eu sabia porque a bola do jeito que ela chegava, ele dominava ela. Ele matava, punha no chão e é onde a gente ali saía jogadas boas, saía tranquilamente dali do sistema de defesa para frente. Essa equipe fez uma bela campanha no Brasileiro de 72. A final foi disputada contra o Botafogo de Jairzinho no Morumbi. E o Palmeiras chegou ao 5º título, academicamente, jogando com a letra do regulamento. E o 0-0 nos dava o título, porque nós tínhamos feito a melhor campanha durante o ano todo. Mas o Botafogo também tinha uma grande equipe. Então chegou um momento que nós entendemos que era importante a gente manter o resultado. O jogo terminou empatado 0-0, merecia terminar assim 2-2, 3-3. Eu entrei no campo e peguei na mão dos jogadores, abraçamos jogadores na época, entendeu? Então foi um negócio muito gostoso. A chamada segunda academia era entrosada, experiente e segura. No nosso dicionário não existe derrota. Em 1973, entrou no jogo determinada a conquistar mais um brasileiro. A competição era exaustiva, nada menos do que 40 times naquele ano.
Mas o Palmeiras mostrou que tinha fôlego de longa duração. A defesa se destacava. Encarar Leão e os zagueiros do Palmeiras não era brincadeira, não. Depois de 6 meses de disputa, Palmeiras e São Paulo se encontraram no Morumbi, na última partida do quadrangular final. E outra vez, a Academia jogava com a vantagem do empate. 0-0. Aí já foi mais complicado ainda. Houve muita perca de gols, né? Tanto do São Paulo como do Palmeiras. Nós sabíamos que no São Paulo, no Morumbi, era muito forte. O São Paulo tinha uma equipe muito boa. O Brasil era novamente verde. E a segunda geração da Academia também virou imortal. Durante os 20 anos que seguiram, o Palmeiras procurou o título nacional. Chegou perto em 78, quando perdeu para o Guarani. Para voltar a vencer, implantou uma nova filosofia, que virou o modelo para o futebol brasileiro. Carlos viu de perto o nascimento da era Palmeiras Parmalat. Aquilo deu um sentimento para a gente de somos realmente grandes, estamos aqui, viemos para realmente brigar e ficar. Investimento pesado e um jovem treinador. Cheio de vontade e talento, Vanderlei Luxemburgo chegou da Ponte Preta para encarar uma realidade nova e desafiadora. Aí eu vi o time, perfil do time e falei, esse time aqui não tem como não ser campeão. O time reunia Edmundo, Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Edilson, Zinho, Evair. Por que não admitir que o futebol nacional se curvava para a terceira academia? Agora o maior rival era o São Paulo de Tele Santana. E os dois times se enfrentaram num tira-teima, na semifinal do Brasileiro de 1993. E eu me lembro que a primeira partida nós empatamos 1-1 e na segunda partida ganhamos de 2-0 no Morumbi. Eu estava lá com os meus primos, meu irmão. E o Palmeiras ganhou de 2-0, aquele golaço do César Sampaio. Bota na frente, insiste César Sampaio. Olha o Zete, olha o gol, olha que golaço! Gol! Eram muitos craques, e não cabiam todos. No banco, um jovem esperava por uma chance, sem saber que anos mais tarde ele se tornaria um grande ídolo e faria parte de uma das mais marcantes conquistas do clube. Eu acho que eu sou um torcedor como qualquer um outro torcedor do Palmeiras, né, que só quer ver o time ganhar. Não quer perder nunca. No Campeonato Brasileiro de 93, Marcos era o goleiro reserva. Tinha 20 anos. E tenho vontade de um dia atuar nessa equipe, né, que é meu sonho, de verdade. O titular era Sérgio. Jamais eu imaginava estar ali naquele momento. Aí foi emprestando um para um lado, um para o outro. Aí machucou um, machucou o outro, e eu acabei sobrando isso para mim, né? Então, para mim, uma lembrança maravilhosa, mesmo não ter jogado assim. Quando você está no banco de reserva, você faz parte do grupo, é como se você estivesse ali, né? E foi uma coisa assim que jamais vou esquecer. Depois de bater o São Paulo na semifinal, com um momento brilhante de César Sampaio, o Palmeiras tinha pela frente o Vitória. O primeiro jogo foi na Bahia. Bahia de Todos os Santos e superstições. E eu lembro que a gente entrou no campo para fazer o aquecimento, assim, aí o pessoal, não sei se de verdade ou se folclórico, o cara entrou com uma panelinha de farinha e jogou no pé do Sérgio, assim, dizendo que era macumba. O Sérgio ficou num desespero desgraçado de agora eu tô macumbado, o que eu vou fazer, né? Eu falei, isso aí não pega nada não, você ora que dá tudo certo. Nem toda a energia da Bahia foi capaz de parar o Palmeiras. A força do time ficou clara. O time era muito bom, só que nós conseguimos uma vitória muito interessante lá, que foi ganhar de 1-0. Aí obrigou a Vitória aqui a ter que mudar o jeito de jogar, né? Eu tinha que buscar um pouco mais. Com a vantagem conquistada em Salvador, o segundo jogo foi uma festa. 90 mil palmeirenses. E claro, o Carlos estava lá. E logo no começo o Evair já fez um gol e aí a festa já começou. Cruzamento, olha o gol! Uma mistura de alegria com alívio, porque eu já tinha errado 2 gols lá, né? E eu tinha
Tinha prometido ao Sérgio que aquele dia ia ter. A bola enfiada, alô, Nivaldo para Edmundo, recolheu, driblou, pisou o segundo, ali, tocou para gol. Palmeiras! Edmundo, animal! Dominou, driblou, carregou um pouquinho, tocou fácil pro gol. E o Edmundo concluiu. O primeiro tempo a gente já saiu de lá com a sensação que íamos ser campeões e de fato fechamos ali aquele ano bem e fomos campeões. Transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar e demonstrar que ele vale campeão. 94? Teve. Em 1994, o Palmeiras foi devastador. Nosso time jogava mais solto, era mais tranquilo, já não tinha aquele 16 anos de peso nas costas sem título. A única coisa que poderia atrapalhar a boa fase do Palmeiras era a vaidade. Se dentro de campo havia sintonia, nos bastidores o clima era tenso, com um racha entre os jogadores. A discussão tinha muita. Várias vezes eu briguei com o Edmundo, eu acho que tinha até um ringue lá dentro do vestiário. Era duro de administrar. Muitos jogadores, estrelas, uns acostumados a ganhar, outros não. Como a gente sempre fala, né? Você não está ali no campo para fazer amigos, você está ali para ganhar título e você é pago para isso, né? Cada dia dois se enfrentavam lá dentro. Tive que afastar Edmundo, tive que afastar outro, tive que brigar com um, brigar com o outro. Tinha muita gente que não se falava, muita gente que não se bicava, mas dentro do campo todo mundo falava a mesma língua, né? Então era complicado você administrar o vestiário. Tinha que ser duro mesmo. E as pessoas, foi quando eu ganhei, fiquei com essa... Até hoje eu carrego o rótulo de prepotente, de uma série de coisas, porque se eu não fosse duro e passasse a imprensa me pegando pesado, eu era muito jovem, e tomando decisões importantes, porque eu tinha que tomar, ou eu não ia seguir minha carreira. E em 94, chegou mais uma estrela, Rivaldo, do Corinthians para o Palmeiras. Eu não torço para time nenhum aqui em São Paulo. Acho que pelo time que eu torço é o time do Santa Cruz, lá de Pernambuco. E aqui eu acho que eu defendo as camisas do time que eu sou contratado, né? Eu defendi a camisa do Corinthians, honrei a camisa do Corinthians e espero honrar a camisa do Palmeiras também. E o Rivaldo ainda não era aquele mega super jogador que começou realmente a se destacar lá. E a gente duvidava um pouco ainda. Da força do conjunto, ninguém era louco de desconfiar. Na final, contra o arquirrival Corinthians, de Marcelinho e Viola, o Palmeiras entrou em campo como favorito. Nós sabíamos que tínhamos condições de ganhar do Corinthians quando nós chegamos na final. Sabia que o nosso time era um time melhor do que o Corinthians naquele momento. Rivaldo estava tinindo. No primeiro jogo foram 2 gols, diante do ex-clube. Bobeou, perdeu, agora complicou de vez. Rivaldo tem a chance, bateu! Gol! Edmundo ampliou. Aí, olha a chance, perna esquerda, chamou pra dentro, tocou para Edmundo, bateu, gol! Gol! Um golaço do Palmeiras! Marques descontou para o Corinthians. Fim de jogo, 3-1 Palmeiras. Ninguém espera abrir uma vantagem tão grande se tratando de um grande rival, né? Domingo, o Corinthians terá 2 missões numa única partida. Golear o Palmeiras por uma diferença de pelo menos 3 gols e vencer a lógica. O primeiro jogo decidiu. A diferença daquele jogo lá, com o time que a gente tinha, com a diferença de gols, era impossível a gente perder o campeonato. Com esse espírito confiante, o Palmeiras foi mais uma vez ao Pacaembu. A gente sabia que precisava respeitar o adversário, mas a confiança era total. Quem abriu o placar foi Marques, para o Corinthians. O Marcelinho bateu, colocado na trave, olha o gol! Gol! Jogo quente, quentíssimo. 3 expulsões, 2 corintianas, 1 palmeirense. E quem decidiu o jogo? Mais uma vez, Rivaldo. 1-1. Olha o gol do Palmeiras, olha o gol do título, Edmundo, olha o gol, Rivaldo. Gol!
estrela de Rivaldo brilha novamente na hora da decisão. Título com direito a Edmundo incendiando a torcida. O Papai Noel para dar o título ao Corinthians, ele tem que saber quem ganha a vida com a boca é cantor. Quem ganha a vida jogando futebol, não pode falar. Tem que fazer. O Corinthians é pra gente o time a ser batido, né? Então, toda vez que a gente chega numa final e é contra o Corinthians, realmente é outra sensação, é outra emoção, a vontade de vencer assim, é imensurável. O Palmeiras repetia o feito da academia da década de 70 e conquistava o bicampeonato brasileiro, 1993, 1994. Em 2014, ano do centenário, o Palmeiras completará 20 anos do último título brasileiro. A grande sala, que reúne 8 troféus de campeão brasileiro, quer ficar um pouco mais apertada, com a chegada do 9º. O Palmeiras tem duas situações muito importantes no ano que vem: centenário e a inauguração do seu estádio. Então, esse ano, a única coisa que o Palmeiras pode fazer bem feito é voltar à Série A. Então, eu acho que às vezes dar um passo para trás para poder aprender a nunca mais repetir os erros é importante. Agora tem que aprender. Eu realmente me dediquei a minha vida, a minha profissão, em benefício do Palmeiras. Eu nunca me preocupei muito com seleção brasileira. Contar a história do Palmeiras no Brasileirão é, portanto, contar vitórias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taças de campeão. Se a conta é grande, o clube é maior ainda. O que esperar da academia? Imortalidade.